antes mesmo de rodar. Então precisa ter uma programação estruturada para isso. E facilita a manutenção, né? Que tem a ver com o 3, né? Porque caso vocês não tenham validado de forma correta, se o programa não está validado, não consegui validar o programa porque aconteceu algum erro, eu preciso facilitar a manutenção do meu programa. Então, em computador, né? Nós também temos que entender o que é como a gente vai resolver um problema, né? Como a gente resolve um problema em programação. Muitos acham que eu pego um problema e chego a uma solução. Não. Entre um problema e a solução, temos etapas que devem ser feitas e devem ser... tem que ter um rigoroso cuidado com cada uma das etapas. Não podemos pular etapas. Se você quiser fazer um bom programa, seja um bom programador, tenha bons resultados, não pule nenhum desses passos até chegar à solução. Então esse basicamente é o ciclo de vida de um software. Um software ou programa, basicamente a mesma coisa. Então, um primeiro passo que a gente tem que fazer é especificar os requisitos do problema. O que é isso? Preparar uma especificação completa e não ambígua do problema. Eu entender o que eu tenho que fazer. Eu entender qual é o problema que eu tenho que resolver. No nosso caso de cima, eu fiz um algoritmo para uma lasanha. Meu problema é como fazer uma lasanha. Eu preciso entender o que é uma lasanha para fazer uma lasanha. Eu preciso entender o que eu estou fazendo para saber o que eu quero chegar, qual é a minha solução. Depois que eu vou fazer especificar o problema, eu vou analisar o problema, entender, avaliar as soluções alternativas e escolher a solução mais adequada. Então, eu especifiquei que era fazer uma lasanha, que isso não é ambíguo, é fazer uma lasanha. Eu entendo o que é uma lasanha e, no caso, eu avalio soluções de como fazer a lasanha. Eu posso fazer uma lasanha de micro-ondas, eu posso fazer uma lasanha de fazer para comer na hora. Eu tenho que escolher a solução mais adequada para o meu problema, no caso. Escolhida a solução adequada, eu vou projetar o programa para solucionar o problema. Quero fazer o projeto de cima para baixo, top-down do sistema. Para cada módulo, identificar as principais estruturas de dados e subprogramas associados. Desenvolver algoritmos e estrutura de dados dos subprogramas. Então, esse projeto aqui é basicamente fazer o nosso algoritmo. Posso dizer, eu fiz o algoritmo da lasanha. Podem ver aqui que eu tenho a montagem da massa, o cozimento da massa, a fazer o molho bolonhesa, fazer o molho branco e depois montagem. Eu poder mudar a ordem de alguns aqui, né? Poder mudar a ordem, fazer uma massa lasanha mais pra frente, fazer mais depois. Posso mudar as ordens de algumas ações aqui. Prefiro fazer o molho bolonhesa primeiro do que o molho branco primeiro que o bolonhesa. Não importa, mas eu preciso especificar como vai ser o algoritmo, né? Desenvolver o algoritmo e estrutura de dados de programa. A estrutura, no caso, é começar a programar. De fato, tendo um algoritmo, tem um algoritmo e eu conheço a minha estrutura de dados, eu conheço o meu problema, já tenho um algoritmo, codifico o meu problema, eu codifico o meu programa para solucionar o problema. Então, codificado o nosso programa, nós temos que codificar a solução, corrigir erro de codificação. Porque todo mundo, quando for programar, não achem que vocês não errarão. Vocês irão errar. Todo mundo aqui vai errar. Várias vezes. Eu erro um monte de vezes. Muitas vezes. Até demais, eu acho que eu erro demais na programação. Muita gente vai errar muito. Não tenham vergonha, não acha que isso eu não entendo nada. Podem procurar até vídeos no YouTube. Tem até um vídeo de um cara que ele é desenvolvedor sênior de uma empresa. Aí ele fala que ele descobre um problema e não sabe o que está fazendo. Aí o que ele faz? Ele pega e manda pro o desenvolvedor sênior. Ele é júnior, manda pro sênior. O sênior olha aquele problema e fala: não sei o que estou fazendo. Então, muitas vezes vai ter casos onde as pessoas não vão saber o que estão fazendo. Vocês não vão saber o que estão codificando. Você vai errar muito. Então, você tem que aprender a corrigir erros. É uma habilidade que
todo programador tem que desenvolver. Todo mundo que vai programar tem que aprender a corrigir erro, porque essa é a principal coisa que você vai fazer. Uma forma de você corrigir erro é testar e validar o programa. Testar o código e validá-lo se correto. Testar não quer dizer fazer o que você quer fazer no final. Tipo, eu quero fazer uma lasanha. Não vou fazer uma lasanha de teste fazendo uma lasanha gigante. Vou fazer uma pequena lasanha. Não vou fazer uma lasanha grande para gastar material e ficar horrível. Vou fazer uma menor. Uma forma que eu consiga testar e validá-lo. Que é que no caso lasanha é eu comer, né? Eu tenho que comer um pedaço pequeno da minha lasanha para ver se tá bom. Se estiver bom, eu prossigo com a fabricação para fazer uma lasanha maior. Ou até, se ficar muito boa, eu vendo a minha receita para uma empresa. Como é que para uma empresa para produzir lasanha congelada para a gente comer no nosso almoço. Então nós temos também que manter e atualizar o programa, executar o sistema, avaliar seu desempenho, remover novos erros identificados, assim que detectados, realizar modificações de forma a manter o sistema atualizado, validar modificações. Tudo isso aqui, essa parte 6, é mais para aqueles que vão fazer programas de empresa, programas voltados para uso comercial, ou muitas vezes o uso diário, né? É um programa para fazer várias ações diárias, né? Pra gente aqui, esse aí não importa muito. A gente vai só fazer algumas modificações só pra gente acabar o problema. Acabou o problema, a gente vai esquecer o código que existe, a gente vai continuar e vai para outros códigos. Falando um pouco sobre o que são os programas e como a gente vai ver como programar assim de fato, independente da língua de programação. Vamos falar agora um pouco sobre a característica da linguagem Python 3. Existe uma diferença entre Python 2 e Python 3. Então, por isso que eu sempre falo Python 3. E boto o x aqui porque tem 3.1, 2.3.4. Hoje em dia estamos no Python 3.8. Então, existe uma diferença entre Python 3 e Python 2. Não existe tanta entre as versões do 3. Mas entre o 2 e o 3 é gigantesca. Não é gigantesca, mas tem uma diferença. Então não achem que você aprendeu Python 3, vou chegar e programar rapidamente em Python 2. Não, você não tem que verificar o que tem diferente entre Python e Python 3. Então, uma das características da linguagem Python 3 é uma linguagem de programação de alto nível. Quando eu falo de linguagem de programação de alto nível, não se assuste, não é aquela mais difícil, é o contrário. Até é um dos motivos que estamos fazendo esse estudo de programação em Python. Porque uma linguagem de programação de alto nível, ela é uma linguagem de abstração, mas nível de abstração mais elevado. Como assim? A linguagem, como é escrito os programas, ele é mais próximo de uma linguagem natural, uma linguagem mais humana, mesmo uma linguagem de máquina, uma linguagem mais nossa, não posso dizer, uma linguagem de você vai ler como fosse lendo inglês, porque programação de Python normalmente os códigos são em inglês. Algumas coisas deles vocês vão ver que são em inglês, são muito parecidos com o inglês. Isso torna o Python bem mais fácil, porém ele torna o Python mais lento que alguma linguagem de programação, mas esses problemas de lentidão são corrigidos com alguns tipos de técnicas, algumas coisas que inventaram a mais no Python. Além de ser uma linguagem de programação de alto nível, ele é multiparadigma. O que é multiparadigma? É uma linguagem de programação que ela pode ser esses três tipos. Eu posso ter uma linguagem procedural, funcional e unitária de objetos. Pode ser cada uma delas sozinhas ou associação entre elas, né? Posso ser procedural e funcional ao mesmo tempo e não ser unitário de objetos. Nós veremos aqui somente a linguagem de programação Python procedural e funcional. Não iremos ver a unitária de objetos porque é algo mais complexo. Tá, mas o que significa ser uma linguagem de programação procedural? Uma linguagem de programação procedural é basicamente ser uma linguagem que segue passos, segue procedimentos. Ela segue procedimentos até chegar à solução. Procedimentos muitas vezes sequenciais. Isso quer dizer programação procedural.
Ser uma linguagem funcional é que ela funciona, que ela também pode ser programada através de funções. Funções essas que iremos estudar durante o curso, como as funções básicas do Python, funções que são padrões do Python e funções que podemos criar para usar durante nossos programas. Além disso, o Python pode ser também multiplataforma. Multiplataforma é que ele funciona exatamente igual em Windows, Linux, iOS ou qualquer outro sistema operacional existente na face da Terra, ou não sei se também funciona nos extraterrestres. Mas aí é uma questão para a teoria da conspiração responder. Então, como assim ele funciona em tudo? O código feito em Windows vai ser o mesmo código que vai ser usado no Linux. Vai ser o mesmo código usado no iOS. Não precisa mudar nada para o código rodar em Windows, Linux, iOS ou qualquer outro sistema operacional. Ela é também uma linguagem interpretada. Com interpretada, que eu digo que uma maneira mais simples é que não precisamos de fazer certos procedimentos para fazer rodar nossos programas. A gente viu ali em cima que o Python aqui tem células. Eu posso pegar uma célula e colocar rodar. Outras linguagens eu teria que fazer uns procedimentos antes para fazer rodar um código. Muitas vezes eu teria que rodar um arquivo inteiro de código. Não poderia fazer que nem eu fiz aqui. Rodei uma linha só. Então, por isso, o Python, muitas vezes, ele se separa em uma linguagem mais padrão, uma linguagem script, com scripts, ou linguagem mais interativa. O Jupyter é uma mistura dos dois. Se a gente inserir aqui uma nova célula de código, nós podemos escrever códigos enormes, códigos de centenas de milhares de linhas. Milhares de linhas, pode ter mais de 1000 linhas aqui, muito mais. Eu posso ter mais uma linha só. Então, o Jupyter ele se aproxima um pouco do linguagem script, que é o que? A linguagem script é como a gente conhece muitos programas, várias linhas de códigos que você roda um arquivo inteiro para você ter o seu resultado. O interativo é o que a gente conhece como aqui agora está usando. Pequenas linhas, eu posso rodar pequenas linhas de programa que o Python pode rodar uma linha por vez. Existem alguns ambientes de desenvolvimento que são especializados para a linguagem interativa, para o Python interativo, como é no caso do Qt Console. Vou abrir aqui direto pelo Jupyter, porque eu tenho uma ferramenta que me permite abrir rapidamente. Aqui temos o Qt Console. Ele é, como ele fala aqui, ó, ele é um Python interativo. Eu posso rodar coisas nele sem precisar fazer muitos procedimentos. Mas só escrever e rodar essa linha de código. Isso implica em certas facilidades, porque eu posso rodar somente linha a linha, não preciso ficar rodando todo o código para validar. Se eu quero validar um código, eu não preciso ficar rodando ele toda vez para tentar validá-lo. Eu posso rodar uma linha e ver o que está acontecendo naquela linha. Posso rodar linha a linha do meu programa. E por isso que o Python é muito utilizado, né? Porque eu não preciso escrever. Eu posso fazer um arquivo como esse Jupyter Notebook com textos e códigos sem nenhum problema e rodar sem nenhum problema. Isso é muito bom porque você consegue conversar. Eu consigo dar essa aula aqui para vocês agora. Se não fosse por isso, eu não conseguiria dar essa aula. Eu teria que abrir um outro tipo de arquivo e seria uma aula com o slide. Eu não queria fazer uma aula com slide. Então, Python é bom que dá essa ferramenta, essa oportunidade de a gente poder trabalhar de forma interativa.